Olá, sejam bem-vindos ao canal Mensageiro de Cristo. Eu sou o Victor e hoje vamos para o segundo vídeo da série Amor. E hoje vamos tratar a respeito do assunto paciência, baseados no texto de 1 Coríntios 13, versículo 4, onde está escrito: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se soberbece. Como uma série de estudos, hoje a gente vai tratar sobre a paciência. Dividir o assunto paciência em 3 tópicos. O primeiro vai ser o amor paciente em relação a Deus. O segundo será o amor paciente com relação a nós mesmos. E o terceiro, o amor paciente com relação aos outros. Então vamos para o amor paciente com relação a Deus. O primeiro ponto para ter um amor paciente perante a Deus é saber esperar o tempo certo das coisas. Esperei confiadamente no Senhor, outras versões dizem pacientemente. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E outro texto também que fala para a gente entender que há um tempo certo para todas as coisas é de Eclesiastes 3:1, que fala que tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E então a gente tem que entender que tem um tempo para todas as coisas, para a gente saber esperar e não ficar irritado e não desistir das coisas que Deus tem preparado para a nossa vida. Porque se a gente desiste, a gente acaba vivendo menos daquilo que Deus tem preparado para nós, que é bom, perfeito e agradável. E como que a gente consegue saber esperar o tempo certo? A gente tem que entender quem Deus é, e esse é o segundo ponto. Para a gente ter paciência com relação a Deus, a gente tem que entender quem Ele é. Entender que Ele é um Deus, primeiramente, eterno. Ele é a própria existência, Ele é eterno, Ele criou tudo, Ele existe desde o princípio, Ele é o princípio. Então, como Ele é eterno, Ele conhece todas as coisas. Outra característica é que Ele é onipresente, e essa característica é evidenciada em Jeremias 23, 24, que diz assim: botar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ele está em todo lugar, ele diz que está em todo lugar, então ele é um ser onipresente. Não importa onde que a gente vá, se a gente vá para o mais alto dos céus ou para o mais profundo dos abismos, ele está lá em todo lugar. Ele ocupa todos os lugares ao mesmo tempo, desafiando a lei da física. E o Deus que a gente confia, Ele é um Deus onipresente. Então, a gente, entendendo que Ele está em todos os lugares, a gente entende a soberania dEle, e não importa o que esteja acontecendo, a gente consegue manter a confiança nele, porque Ele sabe de tudo o que está acontecendo. E isso faz com que Ele seja um Deus onisciente. E Ele, sabendo todas as coisas, por estar em todos os lugares, Ele conhece aquilo que é melhor para nós, aquilo que vai fazer o bem pra gente. E a gente só consegue ter uma visão limitada, a gente não sabe de todas as coisas. A gente mal lembra o que comeu no almoço, no café da manhã do dia anterior. Um versículo que fala da onisciência de Deus é Isaías 46, 9 e 10, que fala assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então ele é um Deus que sabe e conhece todas as coisas, e por ele ter criado, ele é um Deus onipotente, ele tem todo o poder. Não sei o que significa onipotente. Ele tem todo o poder, ele tem o poder de criar, tem o poder de descriar, de tudo. Ele tem o poder de tudo, ele é capaz de fazer tudo. O homem, ele tem a limitação da formação. Ele consegue dar forma a algo que já existe, mas ele não consegue criar nada do nada. Outra característica de Deus é que ele é imutável.
ele não pode ser mudado, ele permanece o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Tem 3 versículos que falam sobre a imutabilidade de Deus. O primeiro está em Malaquias 3:6, que fala, porque eu sou o Senhor, não mudo. Hebreus 13:8, que fala, Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e será para sempre. Para quem não sabe, Jesus Cristo é Deus, tem a Trindade. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo mais específico com relação a isso. E Tiago 1:17 fala também, toda a boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele é um Deus imutável. Então, as mesmas atitudes que ele teve anterior é a mesma que ele vai ter hoje. Então, a gente cria confiança de que ele vai cumprir as suas promessas. Outra característica de Deus é que ele é santo. E se ele é um Deus santo, é alguém separado, que é a etimologia da palavra, a raiz da palavra. É alguém separado. Então ele é separado de toda a injustiça, de todas as coisas que são ruins, todas as coisas que são contra a vontade dele. Não porque ele é um Deus mimado ou uma coisa assim, mas é que ele sabe o que é bom e o que é ruim, porque ele conhece tudo. Alguns versículos que falam sobre a santidade de Deus estão em Abacuque 1:13, que fala assim, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Outro versículo que fala sobre isso também é, exultai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus, e Ele é santo, e Ele espera que a gente seja santo, para que a gente possa se aproximar e conhecer mais dele. Claro que ele aceita a gente ainda quando a gente é pecador, porque ele enviou seu filho, né, para morrer em nosso lugar, mesmo quando a gente ainda era pecador. Mas ele com a sua bondade, sua longanimidade, até a própria paciência, ele trabalha dentro de nós para que a gente se torne cada vez mais santo. Outra característica dele também é a justiça. Deus é um Deus justo, e por isso que ele é santo também, né? A justiça vem da santidade dele. Ele é um Deus que, por conhecer todas as coisas, ele consegue trazer uma sentença a tudo. Ele consegue medir o grau da justiça de todos, porque ele sabe todas as coisas e sabe medir essas coisas com caráter, sem fazer as coisas por interesse próprio. O versículo que fala sobre isso é Salmos 11:7. Ele fala assim, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Deus, ele é um Deus justo, porque ele ama a justiça, ele ama as coisas certas, ele ama as coisas corretas. Outra característica de Deus é o próprio amor. Deus, ele é a representação do amor. Um versículo que fala sobre isso, eu já falei no vídeo passado, que é 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ele ama, ele é a própria expressão do amor. Ele contém todas as características que vão ser faladas aqui, e muito mais que se encaixam nos outros atributos dele, e muitos ainda que eu nem mencionei aqui ainda, como a misericórdia, como a graça, que podem se tornar assuntos de outros vídeos também. Então, entendendo quem ele é, a gente consegue ter a sabedoria para ser persistentes e não insistentes. A diferença entre persistir e insistir está em uma pequena coisa que as difere completamente. A insistência, ela consiste em você colocar toda a sua energia em algo para fazer aquilo da mesma maneira. Então você sempre vai tentar fazer aquilo da mesma maneira. E a persistência é quando você tenta a mesma coisa de diversas maneiras, só para depois nem desistir, mas descansar e esperar que Deus faça aquilo que Ele está planejando. Que talvez não seja o momento de agir, sim de descansar em Deus. Descansar em Deus é caminhar, claro, como já diria o Marcos Almeida em suas músicas. Mas a gente tem que esperar caminhando, sempre tendo o foco de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, ou Deus vai cumprir aquilo que
está escrito na palavra dele. A gente tem que ser persistentes na oração e nos propósitos que Deus tem pra gente. A gente tem que ser persistente na oração, nunca desistir, sempre estar orando por aquilo que a gente precisa orar, aquilo que a gente está ansioso, alguma coisa, ou até mesmo impaciente, se nos faltam forças para esperar, a gente tem que continuar orando persistente. E se ouvir um não de Deus, que a gente tenha capacidade de nos adaptar à vontade de Deus, para a gente possa estar persistindo no propósito de Deus para nossa vida. Então sempre tá ajustando as nossas vontades, os nossos desejos com relação à vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável, e a gente tem que saber lidar com isso. Então, em resumo, nós temos que saber esperar o tempo certo, e enquanto a gente espera, a gente vai conhecendo a Deus. Isso serve para qualquer tipo de espera em Deus. A gente vai conhecendo Ele e sendo persistentes. E é assim que a gente consegue ter paciência com relação a Deus, com relação às respostas de Deus, com relação àquilo que Deus tem planejado pra gente, que muitas vezes não acontece de uma hora para outra. São coisas que demoram tempo, demoram trabalho, demandam sabedoria, demandam conhecimento que é dado para nós através do Espírito Santo, através da leitura da Bíblia, através da conversa com pessoas mais maduras. A gente vai, ao longo desses vídeos, consolidando essa visão com relação à paciência. E no próximo vídeo vamos tratar a respeito do amor paciente com nós mesmos. Aguardem! Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, e até a próxima. Que Deus te abençoe.